Teodoro, esse PowerPoint que a gente vai passar agora, eu fiz uma apostila dele e já havia passado no grupo, mas como você chegou depois, você não teve acesso. Então, depois eu coloco novamente para que você possa pegar a apostila, tá? Tá bom, Então, não obrigado. precisa se preocupar em copiar nada do que está aí, porque eu vou te passar exatamente esse PowerPoint em formato de PDF, tá bem? Tá bom, obrigado. Até porque nós não vamos falar tudo, tintim por tintim, né? Que a minha mente de mãe e professora não quer deixar escapar nenhum detalhe, mas aqui, como uma introdução ao tarô, a gente vai dar uma pincelada nos melhores momentos, né? E depois você dá uma lida na apostila, porque tem muita coisa para falar e são só 10 aulas, então a gente tem que dar uma enxugada. Eu não deixo de te passar, de alguma forma eu coloco a apostila, mas aqui, para falar em aula, eu vou falar o mais essencial, tá bem? E é só um começo de assunto, né? Isso não fecha nada. Não. É só um começo, um bom Aliás, começo. primeira dica, esse estudo não termina nunca. Quando você acha que você sabe alguma coisa, vem alguma coisa, outra, que te coloca, preciso relembrar. Tem que sempre que relembrar, né? Então, vamos lá? O homem sempre buscou desvendar o destino e o provável futuro. Como isso? Como que a gente fazia isso antigamente? Com runas, com osso, com borra de café. Nuvem, areia, água, sempre foi utilizado de algum elemento para que o homem pudesse tentar desvendar o seu destino, porque é uma pira do ser humano tentar estar um passo à frente. Tanto que tem uma famosa frase, que eu não sei de quem é, de que informação é poder, Sim, sim. não sim. é? E o tarô te traz exatamente isso, informação sobre você, sobre as situações que você está vivendo e te coloca um passo à frente realmente, né? Te abre a mente. E aí a gente, como ser humano, desenvolvemos a astrologia, a numerologia, o I Ching, só que e isso está tudo gravado na história, você vê isso no decorrer da história. Só que sobre o tarô, você não encontra nada nos registros históricos. Por isso que a gente fala que a gente vai começar um estudo que a gente nem sabe da onde veio. Não sabemos direito, porque tem várias vertentes, né? Tem Atlântida, imagina, o tarô vindo da Atlântida, né? Dos egípcios, né? Do Deus Tote. Do Deus Tote, dos ciganos, né? Então, assim, independente de qual seja o seu conceito, né? De onde você acredita que veio o tarô, isso não vai influenciar na sua leitura. É só uma questão de te situar, né? Então, a origem do tarô é obscura e tem muitas teorias sobre esse surgimento do tarô. E os historiadores e os pesquisadores de tarô, eles se baseiam no surgimento das primeiras cartas de tarô, que me parece óbvio, né? Sim, né? Porque o lance egípcio é complicado, porque não tem nada escrito, né, em pirâmide, em papiro. Nem nos hieróglifos deles não tem, e naquela pedra da Roseta. Não, isso aí é outra assunto. Não, porque daí ali não foi descoberto nada, né? Não tem nenhuma palavrinha sobre tarô. Você já ouviu falar do tarô egípcio? Cri-cri. Será que ele está aí? O de Tote ou da Kier? Existe, é o Kier, esse. O tarô egípcio é argentino. Eu vi que era de Buenos Aires mesmo. O tarô egípcio é argentino. Nada contra os hermanos, mas... né? Entende? Então, passa aí. Nos oráculos das civilizações, você vai encontrar Santuário de Ísis, no Egito. Isso tem referência histórica. Templo de Odin, na Escandinávia. Oráculo de Delfos, na Grécia. Livro das Mutações, na China.
e Casa de Ifá na África. De tarô, você conhece algum, já ouviu falar? Né? Ninguém nunca ouviu falar de um início, né? E para nós, aqui, nós entramos em consenso no nosso estudo, o tarô inicia lá na Itália, né? Em meados do século XV, né? Vamos lá, ao redor do mundo, por volta do século XIII, não há registros de nada parecido com o tarô. Aqui, que a gente acabou de falar, do tarô egípcio, né? Na realidade, ele foi feito na Argentina, né? Então, os 22 arcanos maiores, eles surgiram mais ou menos 50 anos depois de já estarem rolando por aí os 56 arcanos menores. Então, o tarô, ele não surgiu de uma vez pronto nessa estrutura que a gente conhece hoje, de 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Foi feito uma junção, né? Uma evolução para ele estar do jeito que ele está hoje. Tá? Inclusive, é até interessante separar tarô de outros jogos, né? Como Sim. o tarô e o baralho cigano, que as pessoas acabam misturando e achando que é uma coisa só. Tarô é uma coisa, baralho cigano é outra. Sim. Tarô, por definição, ele tem um número específico de cartas e uma estrutura. Tem que ter 78 cartas. Se não tiver 78 cartas, não é tarô. Isso não quer dizer que não funcione, que não seja um oráculo, que não tenha valia. Ele só não é tarô. Para ser tarô, tem que ter 78 cartas, tá bem? Então, às vezes, você pode ir numa livraria e encontrar lá, tarô cigano. Bate o olhinho, 36 cartas. Não, não é tarô. Aí é baralho cigano, né? Eu acredito que seja por conta de marketing. Marketing, provavelmente. Né? E tem muita gente que só joga baralho cigano e se intitula tarólogo. Não é tarólogo, ele é oraculista, ele é cartomante, mas não é tarólogo. Tarólogo é quem lê tarô. Tarô. Né? Não quer dizer que é melhor ou pior um ou outro. Só são coisas diferentes. Diferentes. Né? Mesma coisa do geriatra e do pediatra. Os dois são médicos, só que um cuida dos idosos e um das crianças. Certo? Segue aí você. O baralho mameluco. Esse aqui é o pai dos arcanos menores, né? Das 56 cartas dos arcanos menores. Os naipes do baralho mameluco, ele também são chamados de sarraceno. Você pode ouvir, ao invés de baralho mameluco, cartas sarracenas, tá? Que vão falar daí dos naipes, taças, moedas, paus e os tacos de polo. Na verdade, o paus é cimitarras, aqui no baralho mameluco. E ele tem muita semelhança com os naipes do tarô de Marsella, que a gente vai ver no próximo slide. Você pode observar a similaridade. Aqui tem o 7 de espadas e o 8 de tacos, né? Ou de paus, que acaba sendo a mesma coisa. São cartas muito rebuscadas, né? Desenhadas à mão, você imagina. Lindas, né? E você pode encontrar dessas cartas hoje ainda no Museu Topkapi de Istambul. Topkapi. Aqui, eu acho... a gente prometeu que ia passar rapidinho, mas eu não consigo. Né? A estrutura desse baralho das cartas sarracenas... então, aqui é só uma curiosidade. Não tem figuras humanas, como no baralho de Marsella, né? Que tem o valete, rainha, o cavaleiro e o rei. Aqui não tem, eles não reproduzem figuras humanas, são só palavras, né? Escritos. E também não tem personagem feminino. Isso por conta de um preceito islâmico, tá? Então, aí se junta a cultura local à condição das cartas. Tentei ser rápido. Está conseguindo. Pode passar. Aqui a gente começa já começa, né? Se você observar, há alguma semelhança, né, com as cartas que você tem do baralho Rider-Waite,
que é o que a gente utiliza aqui, né, no estudo, você vai ver, essa primeira carta aqui do cantinho da esquerda é um mago. Você não vai ver numeração, E nenhum nome, e né? nenhum nome, né? Então, Visconti Sforza é a primeira carta de baralho conhecida, né? Que Visconti Sforza, a união de duas famílias, é um baralho providenciado para Casamento, um né? casamento, né? De um Visconti com uma Sforza, ou um Sforza com uma Visconti, não sei, Uhum. né? Mas era uma família bam, 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 porque Eram famílias, bam, bam, bam. só tinha tarô, né? Só tinha acesso às cartas de tarô quem tinha muito poder aquisitivo, porque essas cartas eram obras de arte em miniatura, pintadas à mão. Então, você imagina o custo disso, né? Então, somente a elite tinha acesso às cartas de tarô, que, na verdade, a princípio, elas não eram usadas para fins Oraculares. divinatórios, oraculares, eram usadas de forma lúdica para jogar, como a gente joga truco, como a gente joga, como que é? Mal, enfim, Buraco. buraco, né? Durante muito tempo foi assim. Sim. Eu acho que eu já resumi isso aí. Esse aqui é um tarô chamado Solabusca. Depois você dá uma pesquisadinha sobre ele na internet, que você vai se chocar, que ele é lindíssimo e você vai se chocar com o preço dele também, tá? Em conta. Porque, inclusive, fica a dica aí, que é a próxima aquisição, um presentinho que eu quero aí. Ele beira de 800 a 1.500 reais, um tarozinho desse aí. E esse Sola Busca, se você observar os personagens, é como se eram figuras que para eles, nessa época aí, né, de 1490, eram figuras conhecidas, eram personagens característicos da época, como para a gente hoje ver a imagem do Batman, do Superman, né? Os slogans da Disney, aqui também eram, né? O guerreiro, a guerreira, então, para eles eram personagens famosos na época, eles usavam para esse baralho aí, tá? Que acabava sendo utilizado para fins didáticos, porque você veja, em 1490, nem todo mundo tinha acesso à leitura, à escrita, né? A cultura era mais oral e E visual. muito restrita. E muito restrita, A exatamente. prensa foi sair 1500, né, que conseguia fazer coisas em massa. Isso aí era obra de arte mesmo. Que foi quando começou a baratear o tarô, né? Para poder dar acesso assim, a réis mortais como nós aqui, não é? E era um brinquedo, era como se fosse um PlayStation. Sim. E o autor, né, de Sola Busca foi identificado como o pintor Nicola de Maestro Antônio, né? Esse Sola Busca também, depois aqui no final do PowerPoint, a gente vai ver que a Pamela Smith, que é a criadora, quem desenhou o Rider-Waite, ela se inspirou nessas cartas. Aí no final a gente mostra a semelhança das cartas, tá bem? Esse aqui é o Porto de Marsella, só para a gente marcar que é importante falar disso, que o tarô se tornou uma fonte de renda, né, meu bem? Fonte de renda. O tarô de Marsella, porque ele era feito na cidade de Marsella. Inclusive tem mais de um Marsella, são vários. Sim, eu acho que eu coloquei um slide. Esse é o padrão Marsella de 1690, são mais de 16 tipos de Marsella. E aí, na hora de escolher um Marsella, você vai ter que ver o que é que você gosta mais. Tem umas imagens mais rebuscadas, que parecem uns desenhos infantis. Tem umas cores mais vivas, né? E tem uns mais opacos. Eu acho que se você passar, a gente... Aí, ó. Então, tem diferença. Aí tem Jean Noblet, tem vários nomes de artistas famosos que dão essa diferença aí de tarô, tá? E por que o padrão Marsella? Porque antes dessa padronização,
o tarô, ele tinha uma numeração variável, tinha jogos de 86 cartas, de 68, de 56, e aí eles pensaram, vamos criar como se fosse uma associação, um padrão, né, para que todos nós começamos a vender o mesmo número de cartas. E aí foi estipulado esse padrão Marcélia, né, que é de 78 cartas, tá? Quando que começou esse lance de adivinhação? Com os ocultistas, né? No século XIX, quando os ocultistas eles tiveram um pouco de interesse sobre o tarô. Aí eles começaram a associar o tarô à cabala, às coisas gnósticas, né? Árvore da vida. A árvore da vida. E aí eles começaram a ter um interesse maior com o tarô, associaram até a astrologia, né? Então, esse Antoine Court de Gebelin foi um historiador francês, né, que ele escreveu, em 1781, que o tarô tinha origem egípcia, né? Então, aqui está escrito ali, ó, que ele afirmou que o nome tarô tinha o idioma egípcio e a tradução seria estrada real ou caminho real, caminho do rei, né? Então, ele acreditava que o tarô fazia parte dos ensinamentos egípcios, de Thoth. Então, por isso, chamado tarô de Thoth, tá? E não é só ele que pensava isso, não. Vamos ver lá para frente. Esse aqui, Eteila, é o primeiro tarólogo profissional, porque até então, os homens, era bem distinto, assim, os homens, eles fabricavam tarô e eles jogavam de forma lúdica. Quem jogava de forma oracular eram as mulheres. Agora, você veja como as mulheres eram muito reconhecidas na época. Você não vê uma taróloga profissional, você vê um tarólogo, né? Que, na verdade, Eteila é o pseudônimo de Jean-Baptiste Aliette, e Eteila é Aliette ao contrário, tá? Ele desenvolveu a Sociedade dos Intérpretes do Tarô de Thoth. E apesar desses camaradas, naquela época, que não tinha Google, não tinha acesso, não tinha biblioteca mundial, porque a gente pode acessar de dentro de casa, com as informações que eles tinham, eles fizeram um grande trabalho e uma evolução com as cartas de tarô para a gente. Eles pesaram um pouquinho na mão, erraram em algumas coisas, mas foi de grande valia para nós. Foi o começo, né? Foi o começo, e a gente deve muito a esses camaradas aqui. Então, esse Eteila foi o primeiro tarólogo profissional, ele também acreditava na origem egípcia do tarô, ele foi o primeiro a associar o tarô com a astrologia, né? Inclusive, se você continuar os estudos com a gente, nas aulas de mandala de tarô, a gente faz algumas associações, principalmente com as casas, com os elementos, com os signos, né? E ele fundou a sociedade dedicada ao estudo exclusivo do tarô de Thoth. Esse aqui é um exemplo, né, da cartinha dele, porque tem o tarô de Eteila. Se você quiser comprar, tem na Simbólica, tem online por aí. O Grande Eteila chama o tarô dele, tem ainda até hoje. E vem com uma colinha, meio que uma cola do significado da carta, né? Para mim não adianta nada, porque não está na minha língua, mas enfim, a cola está aí, né? A cola está aí. Então, esse é o Grande Eteila, né? Com as figuras para uso esotérico. Esse baralho você encontra até hoje. E aí, Eliphas Levi, que é o Alphonse Louis Constant, tá? Também ocultista e mago francês. Você vê que a maioria deles, né, vem da parte ocultista, né? Também esse aqui atribuiu a origem do tarô aos hebreus e ele associou a cabala. Então, Eteila associou a astrologia e o Eliphas Levi associou a cabala. E cada um foi colocando, fazendo as suas associações, tá? Pode passar essa. Agora aqui é a parte que nos toca, né? Arthur Edward Waite e Pamela Coleman Smith. Você veja bem, a cara desse camarada aí, não tem cara de camarada culto, inteligente, meio Einstein, assim?
né? E pobre. É muito pobre, olha a elegância. Aliás, tirar foto, Sim. naquela época, quem tinha foto, né? Só o fato de ter uma foto. Ah, olha aí, ainda fumava o colega. Então, aqui, ocultista inglês, ele refutou a participação dos ciganos na difusão do tarô, né? E também a origem egípcia do tarô. E ele afirmava que não havia nenhuma evidência da existência das cartas antes do século XIV. O camarada começa a falar a nossa língua, Sim. né? Então, o tarô Rider-Waite-Smith, que tem a sigla RWS, eu vou te explicar rapidinho por que Rider-Waite-Smith. Até há pouco tempo atrás, a gente falava tarô de Rider-Waite. Rider era o editor, Waite o criador. Mas a gente novamente anulava a participação De quem fez o tarô. de quem fez, que é a Pamela Smith. Então, muito mais que honrado, hoje a gente chama de Rider-Waite-Smith ou Waite-Smith. Tira o editor, coloca quem criou, fica tudo bem, né? Então, ele contratou a Pamela para desenvolver as cartas, né? E você sabe que, eu não lembro onde que eu estava lendo, eu e essas minhas informações pela metade, né? Não lembro de onde que eu estava lendo, que eu acho que era uma das coisas que eles faziam nessas sociedades secretas, era uma das funções para finalizar alguma Cada um coisa, desenhar o seu próprio tarô. cada um desenhar o seu tarô, né? Então, ele contratou, de certo, desenhava igual eu, né? Figurinha com palitinho. Veja se alguém está com dificuldade aí, meu bem. E Parece aí, que a nossa internet não está lá aquelas coisas, hein? será? Você está ouvindo a gente? Tô ouvindo. Tá? Ai, que Está maravilha. conectado, mas está fraquinho. Não me assusta, não, não mexe muito. Ah, ok. Então, esse Waite, ele encomendou com a Pamela para que ela desenvolvesse o tarosítio dele, né? Vou te contar uma fofoca. Ele não deu R$1 para ela, não pagou ela até ontem, tá? E, enfim, tem um livro dele, eu não sei se você fala inglês, mas esse The Picture Volta, que eu não terminei o nome. To the Tarot. Esse livro tem para vender até hoje e deve ser um livro fabuloso, né? Os livros que a gente lê de tarô em português, claro que são baseados nesse aqui. Se você tiver a oportunidade, né? Se você entender esta língua, é muito bom, tá? Então, esse aqui foi 1910. Pode passar, meu bem. Essa é a Pamela Smith, né? Aqui falando um pouquinho dela, ela era uma artista, ela não o trabalho que ela mais ficou conhecida foi por essa obra, né, do tarô do Waite, mas ela também escreveu e ilustrou seus próprios livros, ela desenhava, pula lá, aqui, ó, aqui está um desenho dela, né? Cenógrafa, figurinista, ilustradora de baladas e contos populares. Ela era uma artista e que só ficou conhecida mais pelo trabalho que ela fez com Waite, tá? Então, Pamela Colman Smith é mencionada como coadjuvante secundária da obra que ela própria criou. Em muitos casos, o seu nome fica escondido numa mera lista formal de créditos editoriais. Créditos esses que ela não ganhou R$1, tá bem? Então, pensando nisso, hoje o tarô Rider-Waite é chamado também de Rider-Waite-Smith, nada mais justo, né? Ok? Parece que deu uma travada aqui, meu bem. O Teodoro? Dando para ver. Tá. Tá tudo bem. Acho que pode ser a sua internet aí do celular, né? Vamos passar? Tá, esse é um livro também que está ali no hall dos meus queridinhos, né? Das aquisições que eu hei de fazer um dia. É um livro que o Stuart Kaplan
ele fez, pegou um pouco das obras da Pamela e colocou tudo num livro, né? Esse livro é lindíssimo, eu só vi fotos, né? Mas é um livro que eu gostaria de ter. Também o valor Simbólico. dele também nos impede, né, de comprar assim a preço de banana. Aí fala um pouco de todo o trabalho dela, não só do trabalho com tarô, tá? Aqui eu separei para vocês a semelhança, lembra que eu tinha falado? Do Sol à Busca com as cartas do Waite, né? Porque na época que ele pediu para a Pamela desenvolver o baralho para ele, estava tendo em Nova York uma exposição do Sol à Busca, e eles foram. E você veja, ela não tinha câmera fotográfica, ela não tinha celular para dar print, né? Sim. E printou aqui. Olha como que são parecidas as cartas, né? Esse 10 de pau, 7 de espadas, 3 de espadas, a rainha de copas e várias outras cartas, que senão eu ia encher aqui. Então, realmente o tarô do Waite, ele foi baseado e inspirado no Sol à Busca, tá? Aqui está o Rider-Waite, 1909, né? Como ele foi criado em 1909, lançado em 1910. Por isso que às vezes você vai ver essa... Querida, Oi. está dando algum problema. O Teodoro está ok. Teodoro, você está aí? Porque Tô ouvindo. a nossa câmera não está ligada. É, Você a está nos câmera vendo saiu. também? Não, A câmera agora saiu. A câmera não está ligada? não está ligada. Vou interromper um pouco aqui. Agora está ligado. Voltamos. Voltamos à programação normal. Isso. Você é observador, hein? Se era eu ia ficar falando para o seu nada, né? Não, a voz está rolando. Mas não é rádio, né? Não é rádio. Então, vamos lá. Você entendeu que, às vezes, você vai ver em alguns lugares Rider-Waite, 1909, 1910. Isso porque foi criado, né, em 1909, lançado em 1910, tá? Aqui, eu fiz para vocês, tive o capricho de copiar e colar um por um a sequência da evolução do baralho de tarô, começando com as cartas sarracenas, passando pelo Visconti Sforza, que eu também quero tá? Eu também. Mas o meu aniversário chega primeiro. Hum. E aí até chegar no... Olha o Marcélia, para ele prestar atenção, ó. 1710, 1900, 1760, depois 1931, vamos lá. Olha, tem vários modelos para você escolher do Marcélia. O Marcélia, você que joga Rider-Waite, se um dia você quiser ter um Marcélia para título de estudo mesmo, de comparação, é muito legal, viu, Teodoro? Vale a pena, tá? E o meu predileto é esse Jodorowsky aqui. Que eu tenho e ele não tem. Eu tenho, você não tem. Ok? Aqui, Mais um? pula aí. Chegamos até no Waite lá, tá? Aqui, baralho, deck significa baralho, lâmina também significa carta. A gente vai começar a falar agora um pouquinho das terminologias que você vai encontrar em grupos de tarô para poder atender seus consulentes, para poder estudar e se comunicar com outros tarólogos, não ficar, né, boiando. Então, baralho também pode ser chamado de deck e lâmina é carta, tá? Aqui eu coloquei para você ver a diferença de um tarô de Marcélia e de um Rider-Waite nas cartas dos arcanos menores. Você veja, se você tira lá no seu jogo 10 de copas, né? Até você lembrar o que isso significa, às vezes, né? Você fica um pouco ansioso. Tem um vídeo de uma menina que fala, eu estou ociosinha, né? Esse 10 de copas, tendo uma figura também, uma imagem,
você pode até ter esquecido o significado da carta, mas a própria imagem, ela te remete a alguma coisa, que é aí que você já deve ter ouvido falar de palavras-chave, que é para isso que serve. Palavra-chave não é para você decorar, Não é para porque engessar o jogo, porque né? isso empobrece a sua leitura. A palavra-chave é para, na hora de um branco, você pegar aquela palavra e desenvolver o significado da carta na sua mente. Não se decora o significado da carta, você entende o significado Se da carta. interpreta. Você entende porque cada jogo, a mesma carta, colocada numa situação diferente, para uma pessoa com uma faixa etária diferente, um caos diferente, vai te dar uma interpretação diferente. Então, você não decora a carta, tá? E aqui, esse é o intuito desse curso, é fazer você aprender a raciocinar direito, né? A gente quer pegar vocês na raiz da coisa. Não precisa decorar, tem que estudar, mas não precisa decorar. Até porque eu não decoro, né? Eu dou aula disso há 7 anos e no dia da nossa aula eu dou uma lidinha, né, meu caro? Porque é diferente eu ensinar a teoria do que atender todo dia. Eu lido com o tarô todo dia atendendo. Eu dou aula às quintas. Então, você percebe que esse estudo nunca acaba? Então, voltando aqui, esse 10 de copas são apenas 10 taças. Lembrou, lembrou, não lembrou, tchau, tchau, chica. Toma 10 né? taças. Agora, ali, 10 de copas, você vai ver o arco-íris, papai, mamãe, filhinhos. Não parece o comercial de margarina, né? Família completa, felicidade. 10 de copas. Felicidade. Você linka Lé com Cré e consegue fazer sua leitura. Sim, mais tranquilo. Né? Tudo bem até aí? Vamos interromper? Teodoro? Tudo certo. Bom, nós já estamos em 3 participantes, né? Quem mais chegou? Pode ser você, né? Daí não vale, né? Será que o pessoal não baixou o Zoom, teve dificuldade para isso? Pode ser. Né? Mas, enfim, depois a gente vê isso. Fechar esse aqui e já... Opa. Introdução ao tarô. Arcanos maiores. Não era Não isso. é isso. Na verdade, eu acho que agora a gente... que você vai colocar a estrutura, né? Beleza. Mas a gente pode falar sem ele também. Tá, então vamos. Né? Então, algumas... Você tem pergunta? Ninguém perguntou se você tem pergunta. Não, deu para entender tudo. Ficou muito bom o PowerPoint. Uhum. Que bom. E isso não fecha o assunto, né? Isso Não. é um bom começo. Na verdade, isso aí é um esboço para o curioso ir pesquisar, né? Porque às vezes a gente, estudando sozinho ou pesquisando na internet, você fica tão avoado que daqui a pouco você está, né? Não Sem sabe rumo, né? muito para onde ir. Né? Você começa estudando a estrutura do tarô e termina vendo vídeo de indiano construindo casa no meio do nada. Não é assim? Então, pelo menos te dá uma diretriz, né? Um caminho para você estudar. E ele é mais curioso que eu. Né? A gente adora gente curioso. Então, se você tiver dúvida, se você pesquisar e tiver sede de conhecer, o WhatsApp está lá. O WhatsApp é o nosso apoio, é por ali que você vai tirar suas dúvidas no meio da semana, que você pode perguntar o que você quiser. Eu não vou interpretar jogo para você, mas você vai tirar suas dúvidas. Para que caminho eu sigo? Né? Isso aqui é para cá ou para cá? Para a direita ou para a esquerda? Né? Porque tem a tendência de aluno querer e falar assim, eu fiz um jogo, interpreta para mim. Não e não. Você vai interpretar. A gente pode corrigir, direcionar, Dá uma dica, dar né? uma dica, né? Mas, e te mostrar por que desse raciocínio, né? Não é, meu bem? Sim, sim. É um lance de raciocínio. Né? É um lance de grande raciocínio. No começo, a gente fica muito perdido, porque a gente pega um arcano e tem assunto pra caramba.
Pois é. Qual deles? E aí que vem, tarô é dom. Como é que é isso? Eu encaro dom como vontade de, né? Sim. Inspiração, vontade de. Um fogo Um dentro fogo, de si. né? Mas se você não estudar, salvo exceções, né? Tem gente que não precisa do tarô. Ele conversa com você olhando para a borra de café e fala toda a sua vida. Sim, mas daí é outro oráculo. É uma outra situação. Ou Né? mediunidade, clarividência, enfim. Mediunidade Agora, forte. sim, Né? agora com tarô, que não tem nada a ver com espiritualidade, é necessário estudar. Por quê? Vamos lá. Se eu abro um jogo para você, eu interpreto. Eu posso falar de uma linguagem, e claro que eu vou falar, diferente da dele. Sim. A forma de colocar. Mas, de forma alguma, eu vou falar para você que o Sol é caminhos fechados, a não ser que ele esteja no aspecto Sim. negativo. Mas só para Via você de entender. regra, né? Eu não vou falar para você que o Sol é caminhos fechados, e nem ele. Então, o que vai diferenciar é a cultura de cada um, o jeito de falar. jeito Por de exemplo, um médico, quando vê um raio-x e vê um osso quebrado, é um osso É um quebrado. osso quebrado. O outro médico vai ver o quê? Um osso quebrado. Só que um médico vai falar assim: olha, meu caro, nós vamos ter que tomar providências para engessar, precisa de um cuidado. E o outro, caralho, se ferrou, meu. Vamos amputar. Vai amputar isso aí. Não, mentira, não vai amputar, mas vai ter que tratar. Então, a forma de colocar, né? De resolver a equação, de encarar a equação, no nosso caso, de passar a situação. Sim, mas assim, e aí que vem um pouquinho da intuição. Você usa a sua intuição também, mas não é para ver o significado da carta. A sua intuição no tarô vai ser útil para como abordar esse assunto para aquela cliente. Né? Devo falar isso ou devo falar aquilo? Foi ontem que eu atendi a moça com depressão? Sim. Eu atendi uma moça que ela não conseguia, ela mal conseguia manter os olhos fechados, de tão chapada de remédio. Eu não conseguia, tanto que no final da consulta ela chamou a mãe para também ouvir as orientações, né? Mas é uma abordagem diferente, de ter um cuidado. Ao mesmo tempo que se eu atender é diferente atender um jovem de 18 e uma senhora de 60. Um começando, A linguagem o outro vai ser terminando. outra, Sim. né? A forma de conversar, o cuidado com as palavras vai ser outra. Com o jovem, eu vou ter que falar a linguagem dele, não é? E Sim. com a senhora, eu já vou ter que usar uma linguagem mais rebuscada. Então, aí vai da nossa adaptação, né? Parece que o Teodoro ergueu a mão. Diga, menino. E em relação aos decks, tipo, o Rider-Waite, o de Marselha, a simbologia muda muito entre algum... Porque tipo, as imagens são diferentes, mas o significado em suma é bem É o parecido. mesmo. É o mesmo, é o mesmo. É o mesmo. É pouca coisa, sabe? Só vai mudar mesmo nos arcanos menores. E a numeração da força e da justiça, não é? Bem lembrado. Eles trocam de lugar, mas não muda o sentido. Não muda o sentido, tá? Nós aqui usamos o desenho do Rider, mas a numeração do Marcelo. Tudo a ver, né? Uhum. Entendi. Então, com a base do Rider-Waite dá para tirar o de Marselha, mas é bom também estudar o de Marselha, mas... Você estudando o Rider-Waite, você pode abrir tarô mitológico, você pode abrir o Marselha. Você sabendo o significado da carta, você pode abrir tarô sem ter tarô. Você quer um exemplo? Uma vez eu fui tomar um chopp com as minhas amigas, e é claro que eu não levei o meu tarô, porque senão eu não ia tomar chopp nenhum, né? Ia ficar, ai, tira, vê isso para mim e tal. Aí eu fui, bem no fim, tinha uma lá que, não, sabe, meio que desacreditava do tarô e tal. Aí eu falei para ela, então vamos ver como é que está o seu momento de vida? Ela falou, mas como? Você não tem tarô? Eu falei, uma nota, maestro, me fala um número de 0, que daí eu calculei o 0 como o louco, né? De 0 a 21.
Me fala um número, 0 a 21. Vamos supor que eu não me lembro qual era o que ela escolheu, mas falou, por exemplo, 12. Qual que é o arcano 12? Pendurado. Você está num momento de vida onde você se sente limitada. Você não tem muita mobilidade de ação. Tem alguma coisa que pode cercear os seus movimentos, né? As suas emoções podem estar presas no passado, você rompeu algum relacionamento há pouco tempo, está com um problema físico motor, o que está acontecendo com você? Isso faz sentido para você? A mulher começou a chorar no boteco, mano, porque ela falou assim, mas meu Deus, é isso mesmo. Claro que ela agendou uma consulta, né, para o outro dia, mas você não precisa de tarô para abrir tarô. Se você sabe a numeração, né, você entende? Claro que você precisa de tarô, mas, por exemplo, como eu falei neste momento, às vezes eu faço algumas coisas mentais na rua, porque a gente fica meio louco, tá? Contraindicação de estudar tarô, vamos colocar na bula, né, meu filho? Vício de comprar deck, né? E fica e fica enxergando o tarô vivo na rua, né? Você vê uma pessoa muito briguenta, exercendo seu direito, eu mando aqui, eu paguei por isso aqui, você fala, ih, o imperador ali. Vem em filme. Né? Nos filmes você começa a identificar os arcanos, e a gente também pode colocar isso aqui nas aulas, né? Eu gosto de colocar no meio das aulas, no finalzinho, eu tiro pelo menos uns 5 minutinhos para vocês começarem a entender como são os arcanos. Então, como que é o Papa dirigindo? Como que é a imperatriz fazendo compras? Né? Porque daí você começa a ver como uma situação real mesmo. A imperatriz é dinâmica, é comunicativa, é aquela, sabe, atirada, que conhece todo mundo. Imagina essa mulher fazendo compra. E a sacerdotisa? Mais burocrática, mais analítica, né? Mais quieta. Aquela que não dá malemada bom dia para alguém e vai com a sua lista, né? E não compra nada além, nada menos do que aquela lista, vê prazo de validade, vê composição química do negócio e tal, 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 tal. Eu sou a sacerdotisa ou a imperatriz fazendo compra? A roda. A roda. Você consegue entender o que eu estou falando? Consegui. Tá ótimo. Tem até um livro que eu estava dando uma olhada, que é A Arte de Ler o Tarô para Si Mesmo, da Courtney Weber, que ela é bem simplesinho, né, a leitura dos arcanos, mas ela fala um pouco da relação com os filmes, de alguns personagens. É Você muito tinha legal. comentado. Eu tenho esse tarô, inclusive. Sim, esse livro está lindo. Ele é simplesinho, mas se você pega uma coisa simplesinha de um livrinho simplesinho, outra coisa simplesinha de um livrinho simplesinho, você vai ficando com uma bagagem muito legal. Muito legal, muito legal mesmo. Né? Então, não menospreze. Cada livro, se ele foi publicado, é porque ele tem o seu valor. Né? E ler para si mesmo é maravilhoso. Eu acho mais difícil ler para mim do que ler para os outros. Por quê? É difícil, vou acabar vendo o que eu quero ver. É um espelho, você vai se ver ali do jeito que você é, real. Não, eu sou muito mais bonito do que eu vejo. Então, exatamente. Quando a gente abre para a gente mesmo, fica difícil a gente... Eu estava numa pira de abrir para mim, mas tipo, nem analisar. Abrir, olhar e fechar. Rapidinho, entende? Mas porque o tarô, eles mostra como eu sou, quem eu sou, o que eu estou fazendo, para onde eu vou, onde eu estou, onde eu vou, ele mostra tudo, né? Agora, eu quero saber isso. Agora, quando eu peço para outra pessoa ler para mim, né? Eu fico lá mais passivo e vou depender da interpretação de outra pessoa que, se não for um tarólogo, né, bom, ele pode colocar um monte de projeção pessoal ali. Por exemplo, eu sei das minhas limitações. Você tem as suas, você tem as suas. Eu tenho um quê com traição. Traição, tipo, o homem traindo a mulher traindo um homem.
eu tenho que tomar cuidado para não transparecer a minha tromba quando alguém fala que está traindo o parceiro. Isso abre um gancho por Uhum. um tema da aula de hoje, Sim, que é ética. Era o último tema, mas vamos puxar para frente, Podemos. né? Então, tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Não tirar o livre-arbítrio da pessoa. Exato. A gente nunca decide pela pessoa. Se a pessoa está muito na dúvida e fala, eu devo ficar no trabalho que eu estou ou devo ir mudar para outra oportunidade? O que você acha? Nós não achamos Eu nada. não acho nada. Ela não ligou, ela não é minha amiga, eu não conheço. Ela quer saber o quê? O que o tarô acha. Então, eu vou abrir. Para uma pergunta desse tipo, ou, eu abro 2 cartas. Uma para o trabalho que ela está, uma para o trabalho que ela pode ir. É isso aí. Agora é com você, Lombardi. A decisão É sua. é sua. Não, eu A não sua- pego para mim. Não, você tem que ficar nesse trabalho aqui porque é melhor para você. Eu me abstenho de uma dívida, né? de uma dívida kármica, né? Não pego o karma de ninguém para mim, que já basta o meu, não é? E também eu me livro de uma possível cobrança. Cobrança. Você falou que era bom e agora é uma droga. E aí? E aí? Uma outra, né? Não manipular as situações. Explica isso aí. Esse é fácil, né? Eu sou casado com ela, ela pede para eu abrir. Aí eu abro aqui e vejo que não é legal eu lavar louça. Uhum. Que seria muito bom o meu filho fazer o que eu quero, né? Então, não manipular, é ler o que está escrito. Se ele quer que eu economize, né? Eu não vou falar isso, né? Para não tirar vantagem pessoal, né? Das cartas, quando você lê para alguém. Para um filho, para um amigo, né? Para um parente. Para um patrão, para um colega. patrão, né? Eu abri para o meu patrão e vi que o certo era ele me dar um aumento. Exato, já pensou que maravilha? Outro, não abreviar a leitura, né, a sessão, nem por cansaço, nem por impaciência. Pois é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes não é que você está impaciente. Tem 2 formas de impaciência. Ou você está impaciente porque você quer terminar logo o trabalho, né? Ou você está impaciente com a pessoa. Às vezes a energia não conjumina a energia Isso acontece. com o cliente, sabe? Às vezes a pessoa no alô, eu já falo, você está ocupado? Quer atender? Porque a energia não bate. E aí essa pessoa eu vou querer atender rapidamente. E não é justo com ela que veio buscar uma ajuda, entende? Então, mesmo que a energia não bateu, que a energia, sabe? Se eu peguei para fazer, eu vou fazer bem feito. Outra coisa que pode causar pressa numa leitura são as nossas necessidades, né? Cansaço. Fome, sede, vontade de fumar, vontade de número 1, do número 2. Você não organizar a sua agenda no horário, né? Que às vezes você quer agilizar. Então, assim, às vezes você tem que colocar uma brechinha ali de 15 minutinhos, porque às vezes a pessoa está tão debilitada emocionalmente que ela precisa de um acolhimento. Um pouco maior, né? Um pouco mais. E fica difícil você dar uma de psicólogo, porque a gente não é psicólogo nem terapeuta, que, olha, 40 minutos, seu tempo acabou, até a próxima sessão. Aquele abraço. Não, a gente tem que ter começo, meio e fim, né? Finalizar a coisa de uma forma nobre, tá? Não dominar a mente do consulente. Não dominar a mente do consulente. O que é isso? Não fica difícil, depois que você resolve uma vez o problema da pessoa que você ajuda, né? Ele resolver o seu problema uma vez, 2 ou 3, que essa pessoa gere uma empatia por você, né? E acaba vindo constantemente, né? Fazer consulta com você. E aí? Não escravizar. Não escravizar esse cliente ao oráculo, né? Inclusive, quando um cliente vem muito recorrente,
você pode, deve dar um corte, colocar um prazo, olha, a não ser que, né, Mudou a situação. muda a situação, aconteça um novo fato, mas mesmo assim, tem um prazo limite para atendimento. Por Não isso pode que abrir uma mandala toda semana. eu já coloco, ó, a gente está abrindo mandala agora em janeiro, a sua próxima mandala vai ser aberta em março. Sim. Ponto. Antes disso, eu não abro, não. Se ele quiser outra mandala, vai ser com outro tarólogo. Não é que eu não gosto de dinheiro, mas é que eu também não posso escravizar a pessoa, entende? Eu quero ajudar para que ela caminhe com as próprias pernas, não que fique viciada em mim. Não sou taróloga cocaína, né? Apontar os caminhos com clareza. Sim, para isso, a gente tem que ler e aprender eufemismos e aprender a aumentar o vocabulário, porque você precisa, às vezes, desenhar praticamente para a pessoa. Para que a pessoa entenda. Precisa colocar exemplos claros, sabe? Por isso que, às vezes, a consulta fica extensa. Tem né? alguma coisa que você viu no jogo que você não quer falar? Não toque no assunto. Não fala. Se você viu que o marido está traindo, né? E você não quer falar sobre aquilo, né? Não quer estender, porque a partir do momento que você coloca um alerta de que pode haver uma traição, mais 10 perguntas vão ser feitas. Se eu não quero falar sobre Aonde? isso... É no trabalho? Onde que é isso? É online? Já se fetizou? Já transaram? Né? Ele vai me deixar? Ele ama? Como é que é? Não é? Se eu não quero falar sobre isso... Aí você... É assim, ou fala tudo ou não fala nada. Não usar o tarô para obter vantagens pessoais. Pois é. Essas vantagens pessoais, tanto naquela situação de repente, eu abrir para você e falar que você precisa ajudar mais em casa. Como também no lance de né? sedução, né, meu bem? Na questão de sedução, né? Tem que ter a ética, né? Eu sou profissional, e também até mesmo benefícios financeiros, né? Ok? Que aí acaba... Hoje, ou ontem, eu li... Ou amanhã. Que amanhã não, que já foi, mas sobre estelionato sentimental. Uma amiga minha que é doutora em Direito, dá aula num cursinho de OAB, ela colocou que hoje já tem o estelionato sentimental, de pessoa que namora e vai ganhando presente, 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 depois pé na bunda do outro. Então, principalmente no mundo online. Daqui a pouco vai ter o estelionato terapêutico, né? Quando a pessoa, eu resolvo tanto a sua vida, por que não me dá uma mãozinha, né? Como, por exemplo, uma pessoa que eu mal conheço, ou que eu resolvi a vida, eu peço para ele ser fiador do meu aluguel. E aí? E aí? A pessoa, às vezes, na boa fé, vai, mas eu não tenho obrigação nenhuma, não pode confundir as coisas, sabe? Não criar dívidas kármicas. Como que você evita isso? Cobrando. Cobrando. Quanto vale o seu trabalho? Vale tanto. É isso. Fazer de graça pode... Eu resolvi seu problema aquela vez de graça, puxa, você podia resolver o meu agora. Né? Ou então, numa próxima vida, né? Vamos aí. E um super importante, confidencialidade. Pois é. O que é falado numa mesa de tarô morre na mesa de tarô. Assim como um confessionário ou uma clínica de psicólogo, de terapeuta, de psicanalista, a mesa do tarólogo também mata todas as consultas, né? As informações. O que a gente faz? Eu sou professora de tarô, eu pego casos para estudo, mas protegendo identidade, nome, e às vezes... Como nós já fizemos hoje várias vezes. Várias vezes, né? A proteção da identidade do meu cliente é primordial. Isso vai me evitar, né, um processo. né? E até mesmo para que... assim, hoje em dia é muito difícil você ficar... ganhar o respeito das pessoas no seu trabalho. Mas para você perder o respeito, basta um pequeno deslize, rapidinho,
né? Às vezes você demora 10 anos para conquistar alguma coisa e sabe, num print de uma conversa. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você promete. É uma era digital. Assim como você, enquanto tarólogo, não vai, né, colocar nada sobre a vida do seu cliente, mas não se engane. Dependendo do que você colocar lá, o seu cliente ele pode printar, colocar na rede social e ainda marcar você lá, né? Então, é um cuidado de via de mão dupla, né? Você entendeu? Eu acho que, né? De ética tá legal. Tá. Né? Como essa é a primeira aula, né, algumas coisas têm que ficar muito claras. Sim. Né? O que é tarô e o que é baralho cigano. Então, manda aí, que eu já falei demais. O tarô, ele tem que ter 78 cartas. E ele é dividido em 2 massas, 2 blocos. Né? Os arcanos maiores, que é o tema da nossa aula, né? Das nossas próximas 9, 10 aulas, e os arcanos menores, que é um outro curso. Os arcanos menores também são divididos em 2 pedacinhos. São as cartas numeradas, né, de asa 10, e as cartas da corte. Sim, lindíssimas. Né? Mas não vamos entrar nisso agora. Não, é só para saber só que saber. São 22 maiores, que é o que nós vamos estudar aqui neste módulo, né? E depois tem as 56 menores. Mas só os maiores dá para fazer alguma coisa? Dá. Eu mesmo joguei muito tempo só com maiores. E na minha mesa, né, eu tenho um baralho completo, porque eu utilizo o método que eu separo os maiores dos menores, e para cada casa de jogo, eu coloco um maior e um menor. Então, às vezes, eu estou com uma mandala aberta com essa estrutura completa do tarô, mas aí o cliente faz uma pergunta avulsa, nada a ver. Ou para aprofundar aquela questão. Eu não vou desmanchar aquilo ali. Aí eu tenho um outro baralho só com os maiores, para tirar uma dúvida, para aprofundar, tá? Mas isso vai de cada um. Eu já vi tarólogos que tinham 7 baralhos, assim, tipo, né? Eu só coloco 2 e, para mim, tá de bom tamanho. E outra, você vai se adaptando, né? Você vai vendo o que serve para você. No nosso curso, nem eu, nem o Dudu, ninguém vai falar para você, é assim que se faz. A gente coloca como pode ser feito, e como né? nós fazemos. E como nós fazemos. Aí não tiramos o seu livre-arbítrio de escolher, porque às vezes o que serve para mim não serve para você, né? Eu tenho um aluno, o Gabriel, né? Você acabou de falar o nome? Mas ele pode, que é até uma propaganda, né? Ele tem um canal no YouTube ele já vive de tarô, chama Cure Sua Vida. O Gabriel, ele fez o curso comigo, provavelmente fez outros cursos também, né? Porque depois de um tempo eu te solto para você estudar com outras pessoas. Agora, ele gostou mais de um jogo que a gente pouco usa, né, meu bem? Que é a Cruz Celta? Que é a Cruz Celta. Ele é perito em Cruz Celta, né? Que é um jogo que eu pouco utilizo. Então, você vê que ele pegou as informações que ele precisava, mas viu o que servia para ele, né? Inclusive, voltando, né? Para nossas aulas, deixe sempre separado os arcanos maiores. Sim. Se possível, em ordem, né? Começando do louco. Depois a gente manda uma foto no grupo daquela estrutura legal. Sim. Tá? Mas é sempre bom dar uma olhada, ver, notar a diferença, olhar para a carta e ver o que ela diz. Sim. Né? Apesar de nós usarmos o Rider, nós usamos o padrão de número do Marcélia. Sim. Que a principal diferença é que a gente troca de lugar as cartas 8 e 11. A força e a justiça. A justiça. A força a gente utiliza como sendo 8 e a justiça como sendo 11. Não é? A força e a justiça. No Rider, tá assim. Nós estamos com problema de conexão, meu bem. Mas está ligado lá. Tá ligado. A força...
Deixa eu pegar o Marcelo. Tem ali? Então, tem, segura esse aqui que eu vou pegar mais. Uau. Vai, você acha que vai achar mais rápido. Uhum. A força E a justiça. e a justiça. Tá ouvindo, ô, Teodoro? Tô ouvindo, tinha dado uma caída só aquela hora, mas já voltou. Uhum. Aqui no Paraná teve um problema hoje com a internet. Não, você viu. Né? Eu acho que mexeram no cabeamento de todas as operadoras. Então, a internet hoje está muito instável. Né? Então, como que acontece aqui? Pega um de cada. Uhum. Qual que é esse? Não, ao Força. contrário. Aproveita e já mostra para ele a diferença do tamanho do baralho de... Esse baralho aqui, ele foi comprado na Shopee. Paraguaio, né? Paraguai chinês. Ele é o tamanho de um baralho de jogar carta normal, tá? E esse é um tarô normal, importadíssimo, caríssimo. Esse aqui paguei 35 e esse 400 e tal. Eu uso esse pequenininho para Para o jogar. dia a dia, né? Uhum. Porque esfarela, chega a esfarelar de tanto que a gente usa. Então, aqui, ó, mostra aí o seu. Legal, dá para ver bem. Dá para ver bem. Não. O Justiça do Haider, ele está com o número 11. O Justiça do Marcélia está com o número 8. Né? Então, na sequência, nós só trocamos eles de lugar. Apesar de eu usar esse número, eu uso essa numeração. Esse desenho, a outra numeração. Esse número que é a numeração. E aqui é a mesma coisa. Mesma coisa. Né? Isso muda na leitura do tarô? Não muda nada. Não muda nada. Não muda nada, tá? Eu acho o Marcélia lindo. Esse eu ainda não tenho, da minha mulher, mas terei um. Agora, tem até um livro, né, que fala sobre as cores utilizadas no tarô de Marcelle e tal. Vamos, eu conto ou você conta? Pode contar. Coloca aí para ele ver. Tem gente que fala assim, porque o vermelho, porque o verde. Isso pode até ter um sentido, mas vamos colocar a verdade aqui para vocês. Na época, em 1500, né? Uhum. Eles não tinham muitas cores, né? Muita matéria-prima. Hoje, se você for comprar um lápis de cor da Faber-Castell, tem caixa de 100 e tarará cores. A gama de cores que eles tinham, as matérias-primas, eram limitadas, então eles tinham as cores primárias, né? Então, por isso, a quantidade pequena de cores. E aí tem gente que já faz o estudo, que o vermelho significa isso, significa... Claro que hoje a gente vê, né? Mas na época, né? Na época era o que tinha. Se você vai imprimir um cartão de visita, não sei se você é dessa época, mas existia, já existiu o cartão de visita. Se você imprime com uma única cor, é um valor. Se você imprime com duas, é outro valor, né? Então, você veja, aqui, nessa carta aqui, quando passou para impressão diferente, né? Dessa aqui. Esse aqui era de carimbo, né? E esse aqui não. Mais moderno, eu não lembro, não sei o nome. Mas aqui tem mais variedade de cores, né? Você pega aquela própria carta do 10 de copas, que tem arco-íris, que tem nuances e tal, né? Ok? Então tá, falamos do Haider. Vamos para a terminologia? Sim. Para colocar um dicionário. Para te situar, porque são palavras que a gente vai usar constantemente no curso, né? Então, o que é tarólogo? Tarólogo é quem lê tarô.
quem abre cartas, quem interpreta cartas, né? Sim. Tarologia é o estudo das cartas, Sim. né? O tarotista é o cara que estuda as cartas, mas ele não abre os jogos. Não, todo tarólogo é um tarotista, Uhum. mas nem todo tarotista Tarotista é é tarólogo. tarólogo. Né? Tem gente que é especialista, escreve textos e tal, mas não abre, não usa. O Não tesão, atende, o né? tesão, a pira, é o estudo, é o conhecimento, porque o estudo do tarô é fascinante, porque você começa a entender sobre personalidades. Como assim, Flávia? Por exemplo, vamos pegar a... O mago. Não, a papisa, né? É. Me dá. Papisa, essa persona, né? E nós, enquanto seres humanos, nós vestimos, nós estamos uma persona ou outra do tarô, em algum momento. Então, você estudando o tarô, você vai perceber que essa pessoa aqui, né? Ela é fechada, ela é na dela, ela é lenta, né? O raciocínio dela ela é lenta para se mover, né, para tomar atitude, mas o raciocínio é ágil, está favorável aos conhecimentos, muito intuitiva. Ok. Às vezes você bate o olho na sua tia, na festinha, né? E você vê, minha tia está sacerdotisa hoje. E aí você sabendo como ela está, você vai saber Como agir com ela. como agir com ela, como lidar. Então, estudar tarô melhorou muito as minhas relações sociais, porque quando a gente vê tarô vivo, né, por exemplo, sacerdotisa, não adianta você apressar essa pessoa, entende? Não adianta você apressar, não adianta querer que ela tenha muita iniciativa para as coisas, sabe? E isso facilita o seu convívio com outras pessoas, até para você perceber qual desses 22 arcanos está pairando no seu plano mental, Qual o seu papel? né? Neste momento. Qual que está pairando? Provavelmente o mago. Que você está querendo iniciar, né, um novo projeto, ou de repente até mesmo sacerdotisa, que é focada para estudos e você quer seguir a sua intuição, não é? Então, sabendo disso, você vai saber o aspecto positivo e o aspecto negativo. Sabendo o que te limita, você vai ver o que você precisa acudir. Não adianta ficar espremendo muito, não, sabe? Você conseguiu entender? Eu, quando estava estudando, né, comecei pelo mago e falei, puxa, eu sou o mago. Aí comecei a estudar a sacerdotisa. Eu falei, puxa, mas eu acho que eu sou sacerdotisa. Chegou no Ou seja, mundo. no mundo, eu achei que eu era o mundo. Na verdade, nós somos Todos né? eles. Em alguns momentos, ou no decorrer da vida, mais um, menos o outro. Às vezes no decorrer do Do dia. dia. Né? Mudando de situação, de ambiente Sim. para ambiente. Né? Então, o que é um tarólogo? É um tarotista que joga tarô. Sim. Né? E o que é consulente? É a pessoa que paga para ter a sua consulta, ou aquele amigo que chora uma consulta grátis. Você vai se deparar muito com essa questão. Mas tarô é dom, não pode cobrar, não pode cobrar. Cara, o tempo é meu, o preço está aí, paga quem quer, entendeu? Eu não abro tarô gratuitamente, nem para os meus filhos. Eu troco a troco de uma louça, né? Uma varridinha na casa. Não abro tarô de graça para seu ninguém, tá? Porque, primeiro, ninguém valoriza dica grátis. Dica grátis vira intromissão. Sabe aquela pessoa que se intromete? Tem que pagar, né? Não precisa ser necessariamente em Com dinheiro, mas Uhum. tem que ter uma troca, tá? Justa, porque se você quer estudar, este curso tem um valor, o baralho tem um preço, os livros têm um valor. E se você quer se tornar um profissional, né, gabaritado, respeitado, né, de boa qualidade, você vai precisar investir nos seus estudos. Vai precisar pagar o aluguel. E tempo é dinheiro.
né? Uhum. A internet, né? Você vai ter que se amparar de várias coisas que custam dinheiro. Então, me desculpa, né? Eu faço solidariedade de outra forma, né? Não faço solidariedade atendendo com tarô, tá? Ah, mas isso é o que eu faço. Você pode fazer diferente, pode pensar diferente. Tarô também não tem nada a ver com religião, né, meu bem? Exato. Apesar de algumas religiões utilizarem o tarô como um oráculo, o tarô em si, ele é laico, né? Não tem nada a ver com nenhuma religião. O candomblé, o umbandista, né? Uhum. O que me veio à memória são só esses, mas utilizam o tarô, né, para fazer algumas predições. Mas o tarô não é, né, específico. Então, tem gente que... Não sei se já aconteceu com você, se você joga já há algum tempo, né? Que fala, oi, boa tarde. Eu falo, boa tarde, em que posso ajudar? Pensando que a pessoa vai pedir uma consulta. Quanto é a amarração? Né? Oi? Sim. Né? Aí você vai ter que explicar que você não é pai de santo, que você não faz amarração, a não sei que você seja, né? Nós não somos. Nós não somos. Então, assim, eu não faço amarração, não Mas é? conhecemos quem faz. Mas eu conheço quem faz, se tu quiser, tá ali, né? Uhum. Então, assim, a gente precisa separar bastante as coisas. Tarô e espiritualidade são vertentes completamente diferentes. É onde chega naquele negócio que tarô não pode ser cobrado porque é um dom. Porque é um dom. E aí? Ele é músico, guitarrista, professor de guitarra, dá aula online, tem aluno até nos Estados Unidos, em Nova York, Nova Jersey, sei lá que nova que é o seu. Seattle. Nada a ver. Aí, ele tem o dom, mas você estudou pouco, né? Sim, não tem como ficar bom no negócio sem estudar. Existe uma parte mecânica, né? E informação E informação. é poder. E custa caro. E custa, E cara. custa caro. Um livro, uma aula, um instrumento, né? Puxa, um tarozinho hoje com o dólar no preço que está, 200, 300, fácil. Sim. Né? Tem os chinesinhos? Tem, são legais? Sim. Mas eles são descartáveis, né? E também não são de graça, né? Não. A gente não acha na rua. Não. Eu achei que em torno de uns 50 cada 35 esse aqui. 38. tudo tem um preço. Tem. Não sei se foi o Newton Schultz. Foi ele. Né? Que a mulher chegou com essa história. Não, mas é um dom. Você não pode cobrar. Você não pode cobrar. É uma coisa da espiritualidade. Ele falou assim, ok, então eu vou jogar... Primeiro ele pediu para Jesus iluminar, para que ele... Como é que ele saía dessa saia justa? Da paciência e não força. Sim. Né? Aí ele falou, ok, então tudo que você quiser saber sobre espiritualidade eu não vou cobrar. Mas... travou. A internet... Enquanto você vai falando aí... eu acho que voltou. Bom, voltou. Tá ouvindo, Teodoro? Voltou? Tô ouvindo, travou a história do Newton. Tá. Aí, tudo que for da espiritualidade, eu não vou cobrar. Eu não vou cobrar. Mas o que sair disso... Eu cobro. Eu cobro. Uma pergunta, beleza. Diz que ela até tentou. Ela tentou, né? Mas aí aquela comichão, a lombriga de saber do filho, da nora, do dinheiro, do crush, né? Por quê? É uma coisa espiritual, mas você não pode cobrar, é um dom, mas você vai perguntar sobre espiritualidade? Não, você vai perguntar sobre dinheiro, sobre sexo, sobre traição. Então, por que eu... né? Ora bolas. Ora bolas. Ora pois. Eu acho que nós falamos o que tinha que ser falado hoje, não, meu bem? Esquecemos de algo? Não, lâmina deck, consulente, né? É por aí. Se tiver algo... consagração. Eu acho que é a única coisa que falta. A internet está péssima hoje. Então, nos perdoem. Né? Sim. Não é culpa nossa. Aí vem a parte de consagração.
O que é consagrar? Consagrar é tornar sagrado, né? Eu não torno o meu baralho sagrado a nada, porque o tarô não está ligado à espiritualidade. A religião. Eu não uso dessa forma. Pode ser que um pai de santo utilize. Sim, e aí ele um pai invoca, de santo, com certeza. Né? Ou um médium utilize. Sim. Eu não sou médium. Eu uso a teoria geral do tarô. Eu estudo para saber o que eu sei. Então, eu não consagro. Mas o que eu faço? Eu pego uma varetinha de incenso, acendo e vou passando a fumaça carta por carta. Para quê? Para limpar das energias de todas as pessoas que tiveram contato com esse baralho até que ele chegasse nas minhas mãos. Outro fator, tem um isqueiro por aí? Outro fator é que você não precisa comprar, você não precisa abrir mão de repente, adquirir ou aceitar um baralho de segunda mão. O baralho não precisa ser novo para ser seu. Às vezes tem baralhos lindíssimos sendo vendidos aí mais barato, desde que ele esteja em boas condições e completo, todas as cartas, né? Você pode comprar e limpa as suas cartas. Aí tem aquela coisa que o baralho, para funcionar, tem que ser ganhado, tem que ser roubado, tem que ser ter... achado Não, no rio. Você vai comprar o baralho que lhe aprouver, né? Aquele que você gostar, que fala com você. Então, eu vou pegar um massinho e vou passar por todas as cartas, né? Uma por uma, para quê? Apenas para limpar a energia dessas cartas. Do carteiro, de quem vendeu, de quem embalou, de quem pegou, de quem produziu, até chegar para mim. Até chegar em mim. E a partir disso, eu vou imantando ele com a minha energia inconscientemente, né? Ele vai falando comigo cada vez mais, por isso é legal. Sempre você pode ter 500, sempre vai ter aquele que é mais xodó. Sim. Né? E nem sempre é o mais caro, né? Não é, né? Nem sempre. Eu comprei um tarô uma vez, paguei uma nota, chama Illuminati, lindo, uma obra de arte. Mas o tarô mudo, não falava nada para mim, mesmo sabendo as cartas, não era uma coisa pabum, tipo, olhei e já vem, sabe, o significado para mim. Eu tinha que pensar, isso eu tenho que pensar demais, como é que eu faço na vida? Eu desisto, né? Aí passei adiante, vendi o tarô. Porque você não deu. É uma obra de arte. É uma obra de arte. Obra de arte. Né? Até hoje tem uns baralhos aí que, nossa... tinha uma época que eu estava muito fissurada assim, por tarô, só que aí, meu filho, você precisa ter tempo, né, e espaço, porque toma espaço. E dinheiro, né? E também dinheiro. toma dinheiro. E também tem que limpar, que junta pó. Né? Então, assim, tem que ver se você quer realmente colecionar, né? Eu recomendo que pelo menos um Waite e um de Marsella é legal ter para nível de estudo mesmo. Aí o resto fica a seu critério, porque hoje em dia tem tarô Kama Sutra, tem tarô do sexo, tem tarô gay, tem tarô de gatinho, tem tarô da Hello Kitty, tem tarô do zumbi, Game of Thrones. Eu tenho o tarô Game of Thrones aqui, né? Então, assim, tem a última contagem que eu vi, eu preciso atualizar isso aí, meu bem, me lembro, que eu vi há uns anos atrás, estava para mais de 2.000 modelos de tarô. E cada vez que eu abro, a simbólica está me mostrando mais um. Então, tipo, mais de 2.500 modelos de tarô. Tarô do reiki, tarô do amor, né? Ok? Essa é uma aula que nunca vai se estender, porque termina às 8h30 e, na sequência, eu já começo com outra turma. Então, assim, começa no horário, termina no horário, tá? Se você tiver alguma dúvida, vai para o WhatsApp, né? Essa primeira aula é um pouco mais teórica, sim. Né? Mas a partir da próxima, nós começamos a ver os arcanos, fazer pequenos jogos. Sim, e a aula não é chatinha assim toda vez, não. É que eu nem gosto de passar a história de tarô, mas é necessário. É necessário, é necessário. Para te situar. É importante saber de onde veio, para você ter uma noção de para onde vai. E situar, né? Saber o valor disso, como eu devo me portar.
Sim. E também, de repente, numa conversa com outras pessoas, né? Ter o que falar. Já pensou falar isso tudo com quem? Com a Flávia. O que é um tarotista? Ai, não sei. Aí eu te mato, né? Então a gente tem que. Não vai arrastar meu nome na Medina aí, vai estudar, viu? Tá bom? É isso, Lombardi. Sim. Uma boa semana para você. Boa e para você que está semana. assistindo atrasado. Sim, para você que está assistindo atrasado, olha aqui, ó. Quinta-feira te pego. Quinta-feira, novamente, às 7, a gente passa o link e viemos para cá. E já começamos com o louco. Diretamente Já com o começamos louco. loucamente com o louco. A viagem do louco. Ok? Sejam bem-vindos a esse mundo do tarô. Eu e o Dudu, a gente está muito satisfeito que vocês estejam confiando essa tarefa a nós, que a gente vai fazer com muito carinho, né, meu bem? Sim, sim. Sempre. Tá bom? Boa semana. Boa semana. E até semana que vem. Tchau.